Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre separação de misturas. Como identificar uma mistura heterogênea. Então acompanhem comigo. Quando nós falamos em misturas heterogêneas, nós temos que perceber esse prefixo, hetero, diferente. Então, eu consigo observar essa mistura e ver diferentes fases, ou seja, diferentes substâncias ou elementos. Observe aquele copo. Você consegue perceber coisas diferentes? Claro! Você percebe o que é água e o que é óleo de cozinha, por exemplo. Viu como a palavra facilita a compreensão? Então, as misturas heterogêneas são aquelas que apresentam mais de uma fase, mais de alguma coisa, algum elemento, alguma substância. Nesse caso, nós temos dois, água e óleo. Na maioria das vezes, os componentes das misturas heterogêneas aparecem em estados físicos diferentes, que não é o caso dessa imagem, mas podem ter o quê? Colorações, que é o exemplo que eu trago para vocês. A água é incolor e o óleo de cozinha, nesse que eu apresento, amarelo. E podem ser separados por algumas técnicas, por alguns métodos. Então é possível observar distinções de fases, 2, 3 ou mais, de uma mistura heterogênea. Lembrando que as homogêneas, homo, igual, só tem uma fase. As fases desse tipo de mistura podem ser percebidas pelos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e pelas diferentes colorações. Olhem um exemplo da esquerda. As fases você percebe por causa dos estados físicos. Água com gás e gelo. A água no estado líquido apresenta gás, as bolinhas, estado gasoso. E o gelo? Água, mas está no estado sólido. Então, a gente percebe visualmente 3 fases, 3 coisas. Na imagem da direita, nós temos 3 coisas também. A areia depositada no fundo com a sua coloração, a água incolor e o óleo amarelo. São exemplos de misturas heterogêneas. E nós podemos classificar as misturas homogêneas e heterogêneas. Ok, só tem uma fase ou mais de uma delas. Dentro da mistura heterogênea, eu também tenho uma classificação, de acordo com a quantidade de fases que apresenta. Bifásicas, o nome já diz, bi, 2 fases. É o exemplo do copo ali que eu apresento para vocês, com óleo de cozinha e água. Então, eu percebo 2 coisas. Agora, a trifásica. Tri, o prefixo tri, significa 3 coisas, 3 fases. O exemplo que eu trago para vocês é o granito, uma rocha que nós encontramos na natureza, que é formada por quartzo, feldspato e mica. Claro que se eu misturar, por exemplo, aquela água gaseificada com gelo, 3 fases, trifásica. E por último, nós temos as polifásicas. Poli, muitos, vários, ou seja, várias fases, mais de 3. Um exemplo que eu trago para vocês, óleo de cozinha, eu vejo óleo. Eu percebo a areia, eu percebo a água e eu percebo a serragem. Embora eu misture muito bem, deixo descansar por um tempo, em repouso, eu percebo visualmente 4 coisas. Ah, mas se são 5, Fabiano? Polifásica. 6 coisas eu vejo, 6 fases, também polifásica. Nesse vídeo, nós falamos sobre separação de misturas, mais especificamente como identificar misturas heterogêneas. Espero que vocês tenham gostado e até breve!